Boa noite a todos os irmãos. Neste momento, vou ler uma mensagem do livro Pão Nosso, ditada pelo Espírito de Emmanuel, de Chico Xavier. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso está em Lucas. Aqui vemos Jesus utilizar da edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos profecia, mas prefere fixar o ensinamento em base mais simples. O arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e a sua passagem ao terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando seu arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditaremos as oportunidades perdidas nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que, depois dele, chega semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, nesse momento, vamos agradecer a Jesus, o nosso mestre, por este momento, por estarmos todos reunidos aqui, nesse ambiente gostoso, agradecer a espiritualidade pela presença de espíritos amigos aqui conosco, já pronto, para socorrer a todos nós, nas nossas necessidades, nas nossas ansiedades, nas nossas aflições. E agradecer também aos espíritos amigos, pelo socorro imediato que está dando a todos os espíritos desencarnados que também está aqui nesse momento. E agradecer a Jesus por esse dia que passou, por essa noite, e também por essa palestra que iremos receber, que o nosso coração esteja aquecido e pronto para receber essa semente que logo mais será plantada. E que também esse estudo de logo mais, que a espiritualidade venha, e esteja aqui para continuar dando esse suporte, tanto para quem vai expor, quanto para nós que vamos receber. Gratidão a Ti, Senhor, por mais esse momento. Que assim seja. Nesse momento, vamos receber o nosso irmão Valdomiro, que irá falar conosco um pouquinho. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Que cada um de nós receba tudo, mas tudo mesmo, que seja necessário para o bem-estar físico, e especialmente da alma, que é o nosso objetivo maior. Crescermos enquanto pessoas, crescermos enquanto espíritos encarnados. Mas existe o mal.
E ele é o grande obstáculo para esse crescimento. Como o mal atrapalha. E ele nem é culpado. Na verdade, os obstáculos que o mal se nos afigura é responsabilidade nossa, é culpa nossa mesmo. Porque ele não reside no outro, ele não reside nas coisas, ele não reside em nenhum ser especial. O mal reside dentro de cada um de nós. Mas a nossa mente ainda está estruturada nessa dialética. Que dialética? Bem e mal. Quando nós falamos em estrutura na dialética bem e mal, nós estamos querendo dizer que vivemos o tempo todo, frequentemente, nessa luta, nessa disputa, nessa discussão. O bem e o mal. Quem é que vence? Por qual deles nós somos regidos? Por qual deles as nossas vidas prosseguem? Então, nessa dialética bem e mal, a humanidade chegou até aqui. À medida que eu vou falando, eu te faço um pedido. Começa a fazer profundas reflexões. Saia dessas reflexões mais exteriores e vai buscando de fato, lá no seu íntimo, entender essa dialética, essa briga, essa luta, essa disputa sua, porque a sua não é igual à minha e nem é igual à do seu vizinho. A luta contra o bem e o mal é muito particular, ela é muito pessoal, ela é muito de cada um. Então, como é que anda essa sua luta? Dentro dessa dialética, nós precisamos, com muita frequência, tomar decisões, fazer escolhas. Decisões entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é bem e o que é mal. Fazer escolhas entre o que é bem e o que é mal. Como, entretanto, escolhermos algo quando nós não sabemos aquilatar o seu real valor? Porque há coisas que eu escolho para a minha vida por pensar que é um bem, mas quando eu amadureço a ideia, quando eu me aprofundo na questão, quando eu for na essência da situação, aquilo é tudo o que eu quero, mas é todo o mal também que existe na minha vida. Aquilo é tudo que obstaculiza o meu caminho. Então, escolhas. Qual é o seu conceito de mal? Normalmente nós aprendemos que o mal é uma força que está separada de nós. Dependendo da religião, então, essa separação é ainda maior. Ela é atribuída a um ser especial, ao diabo, ao Satanás, odeie o nome que quiserem. Mas fato é que nós aprendemos que o mal é uma força que vive fora de nós, que nós não dominamos, mas que nós tememos. Eu temo por não dominar algo que vive fora de mim, mas que existe dentro de mim. Olha que curioso. Eu temo algo que vive fora de mim, separado de mim, mas que eu não domino, mas que está em mim. Esse é o mal. Eu não conheço o mal e tampouco quero conhecer porque é o mal. Eu fujo dele tanto quanto seja possível. E o conceito de bem? Qual que é o seu conceito de bem? Nós aprendemos que o certo é fazer o bem.
Desde criancinha você deve ter ouvido: precisa fazer o bem. Tem que fazer o bem. Tem que fazer o que é certo. Por isso nós buscamos mostrar somente o nosso lado bom. Eu não quero que ninguém veja o meu lado ruim. Eu só quero mostrar o meu lado bom, porque eu fui educado para isso. Eu me recuso, inclusive, a admitir que há um lado ruim em mim. Às vezes eu estou andando de carro com uma pessoa entre a vida e a morte dentro do meu carro. Eu estou indo em direção ao hospital. Correr demais é um mal, é um perigo. Eu não devo ultrapassar a velocidade da via. Posso ser multado, posso atropelar alguém. Entretanto, se eu não correr, se eu não ultrapassar esses limites, aquilo que é um mal passa a ser um bem. É paradoxal. Porque eu estou correndo muito para salvar quem está do meu lado. Qual é então a linha demarcatória entre o bem e o mal? Quer dizer que o bem e o mal está condicionado ao momento em que nós estamos vivendo? Eu não posso ter algo em outro momento. Eu só posso ter naquele. Eu não posso me alimentar em outra hora, eu só posso me alimentar nesse momento. Eu não posso comer este alimento, mas é o único que eu tenho. Todavia, se eu comer, eu passo mal. Então eu como ou eu deixo de comer? Porque se eu deixar de comer, eu morro de fome. Se eu comer, eu vou passar mal. E posso morrer do mal que eu vou experimentar. São os paradoxos. Por isso, por não entendermos como conviver com o bem e com o mal, nós tomamos uma posição. Nós aprendemos que devemos sempre mostrar o nosso lado bom, ainda que seja de uma forma falsa, fraudulenta, mentirosa, fingida. Então eu mostro o meu lado bom para o meio no qual eu estou inserido. Então aqui no centro espírita, aquele sorriso, aquela vozinha, aquele olhar doce, mas quando passou do portão para fora, aí o outro lado se manifesta. Tudo isso para quê? Para garantirmos que nós seremos aceitos e amados. Então eu assumo personalidades falsas porque eu preciso ser aceito e ser amado. E as pessoas só me aceitam e me amam se eu mostrar meu lado bom. Alguém ama quem mostra o lado mal? Todo mundo odeia os pitbulls. Porque eles desenvolveram, ou alguém desenvolveu por eles, uma fama de ferocidade, uma fama de serem maus. Então evita-se, com raras exceções, amar essa raça. Então, para sermos aceitos e amados, mostramos sempre o nosso lado bom. Nós recusamos e escondemos tudo que não consideramos ser bons em nós. Aí começa um problema. Escondemos e recusamos tudo que nós não consideramos ser bom em nós. Opa, peraí. Ninguém pode saber que eu sou bravo. Ninguém pode saber que eu tenho um hábito de mentir. Ninguém pode saber que eu tenho o comportamento A, B, C ou D. Ninguém pode saber disso. Então, tudo isso que eu sei que existe em mim, eu escondo, eu coloco debaixo do tapete. Eu não deixo ninguém perceber. E aí eu me torno a famosa pessoa fragmentada. Eu sou um arremedo de pessoa. Eu sou, como pessoa, o que é uma colcha de retalhos. Há pedaços e mais pedaços
a compondo. Cada pedaço de uma cor, de uma textura, cada pedaço de um jeito, porque eu não posso mostrar o mal que há em mim. Então ele fica escondido. Mas a questão 115 do Livro dos Espíritos diz que Deus não nos criou nem bons e nem maus. Deus nos criou simples e ignorantes, para ao longo da nossa caminhada, do nosso desenvolvimento, nós irmos construindo uma personalidade boa de acordo com os critérios dele. Dele quem? De Deus. Bondade de acordo com os critérios de Deus. Mas a gente entende a bondade pelos olhos de Deus? Então veja bem, uma mãe de 5 filhos pequenos, um ainda lactente, desenvolve um câncer. E o médico diz a ela que resta-lhe poucos meses de vida. E ela desencarna. E as crianças ficam sem mãe, a mãezinha. Aonde é que está a bondade de Deus? Porque Deus permitiu. Não vai faltar quem ache nisso uma judiação. Sobretudo quando não considera, por exemplo, as leis da reencarnação, da ação e reação ou causa e efeito. Acha que isso é um grande mal. Mas, na verdade, do ponto de vista da bondade de Deus, isso é um imenso bem. Porque aquela desencarnação se constitui para a mãe uma prova e uma expiação, e para aquelas crianças se constitui uma prova. Mas nós, humanidade, não estamos preparados para analisar a bondade de acordo com os critérios de Deus. Então, com isso, nós achamos, muitas vezes, que sermos bons é agradarmos o outro. É agirmos de acordo com os critérios estabelecidos pelo outro. É para satisfazer o desejo, a vontade do outro. Muitas vezes anulando o nosso próprio bem-estar. E o interessante é que os nossos pais, que aos nossos olhos são bons, raras as pessoas que acham que a sua mãezinha, o seu paizinho não é bom. Tem certeza que todo mundo aqui vai falar, minha mãe é muito boa, meu pai é muito bom para mim. Mas foram eles que nos ensinaram a esconder o mal, pensando que estavam fazendo um bem. Olha como a apreciação do bem e do mal é um equívoco. Nossos pais nos ensinaram a esconder o mal que há em nós e fazer de tudo para evidenciar o bem, para sermos aceitos e amados. Sabe quando? Você já ouviu seu pai ou sua mãe dizer para você alguma vez: se você não for bonzinho, Deus vai te castigar. Menino que não é bonzinho, Deus castiga. Se você não se comportar, o bicho papão vem te pegar. Ó o velho do saco. Seja bonzinho, senão na hora que você sair na rua, o velho do saco vai te levar. Olha aqui, ó, eu fiz esse pudim. Para que eu fui lembrar? E se você não for um bom menino, você não vai ganhar o pudim de sobremesa. Então a gente não quer que Deus castiga, a gente não quer que o bicho papão venha pegar, a gente não quer que o velho do saco nos leve, a gente não quer ficar sem a sobremesa, então a gente faz de tudo para impostar um bem que na verdade está longe de existir. Eu não posso deixar mamãe e papai
Vê que eu sou traquinas, que eu brigo lá na escola, que eu respondi à professora, que eu sujei a meia limpa e nova, que eu briguei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Eu não posso. Eu não posso, porque senão vai acontecer tudo isso comigo. Então nós vamos crescendo presos a essas crenças. E pasmem, não estou falando desta reencarnação. Nós estamos algemados a essas crenças desde as reencarnações passadas. E quanto mais nós recuamos no tempo, mais isso é intenso. Muito intenso. Ou seja, a nossa própria educação foi nos distanciando da nossa integralidade. Joana de Ângeles Espírito ditou um livro da série psicológica transpessoal Adivaldo Franco, intitulado exatamente O Homem Integral. O Homem Integral. O que é um homem ou uma mulher integral? É aquele que consegue fundir numa única personalidade a sua alma e a sua realidade na matéria. Que consegue unir numa única personalidade o bem e o mal que há em si. Que não finge, que não é falso, que não é hipócrita, que não é produto da sociedade ou da educação equivocada que os seus pais lhes propiciaram. Ela é uma pessoa que consegue ser integral. Nós podemos ser pessoas integrais quando puros ou quando profundamente imperfeitos. Jesus é um ser integral. Ele conseguiu reunir toda a bondade, todo o amor e patenteou isso nas suas ações, todo o poder, toda a proximidade, a ponto de dizer: eu e o Pai somos um. Ele fundiu-se ao Pai. Ah, mas era Jesus, tudo bem. Mas chegou um determinado momento que Paulo também disse: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele fundiu a personalidade dele à do Cristo. E para ele ter feito isso, ele também era um homem integral. E nós? Precisamos caminhar para essa integralidade. É nisso que consiste o processo da evolução. Como, entretanto, eu caminho em direção à minha integralidade, enquanto eu ainda oculto uma ponta importantíssima do meu eu, enquanto eu escondo essa ponta, que é representada pelo mal, de acordo, sobretudo, com o conceito da sociedade. Então, a ausência da integralidade, em função do esconder o mal que há em nós, inviabiliza a nossa aceitação dos nossos erros, dificulta enxergarmos os nossos acertos, porque não sabemos o que é acerto, e dificulta também percebermos o erro e o acerto do outro. Então fica uma pergunta: como é que o bem e o mal se encontram e interagem com o ser humano? Como é que o bem e o mal se encontram no ser humano e interagem com ele? Pensa em você. Porque, como eu disse, cada um é cada um.
Não somos absolutamente iguais. Nossa caminhada é diferente. Se a evolução fosse escadaria, cada um de nós tem o seu próprio degrau. Pode até estar um ao lado do outro, mas não estamos os dois no mesmo degrau. São degraus diferentes. Então, segundo Carl Jung, quando nós desprezamos um lado de uma bipolaridade, o outro lado cresce como uma sombra e em dado momento explode de uma forma avassaladora. A fulano faz tratamento, você viu? Ele está tomando Depacorte, porque ele é bipolar. Agora, Depaquene, né, tem alguns nomes diferentes aí, mas é tudo o mesmo princípio ativo. Fulano está tomando esse remédio porque ele é bipolar. Tem hora que ele está de um jeito, no momento seguinte ele já está de outro. E o Jung já falava disso. O que o Jung dizia então? Todos nós somos bipolares. E somos bipolares exatamente porque há as duas polaridades, bem e mal, é essa dicotomia, é essa dialética. Bem e mal, bem e mal. Só que nós aprendemos que o mal tem que ficar esquecido. Então, eu esqueço uma ponta da bipolaridade. Eu finjo que ela não existe. E bola para frente. Bola para frente. Isso não existe em mim. Né? Eu não vi, não conheço, eu só ouço falar. É igual caviar. O grande problema, de acordo com Jung, é que quanto mais tempo esquecido essa ponta fica, mais ela vai se inflamando. Mais é uma bomba que vai tomando pólvora, que vai se enchendo de estilhaços. Mais é uma bomba que vai ficando perigosa. E vai chegar um momento em que essa bomba vai explodir. E quando ela explode, quando esse nosso lado mal explode, a primeira pessoa a ser implodida somos nós. Nós implodimos porque a nossa destruição começa dentro. Acaba com o fígado, acaba com o estômago, com o baço, acaba com os rins. Por fim, acaba com o coração. Vai destruindo-nos de dentro para fora. É um processo mesmo de implosão. Para apressar o processo, surgem as enfermidades que vão minando as nossas resistências. E depois, cansados dessa aflição produzida por essa implosão, nós também explodimos através de ações impensadas. E quanto mais próximos de nós uma pessoa estiver, mais ela vai sofrer com as nossas reações. Palavras, gestos, humilhações, desprezo, que vão destruindo o outro que tem acompanhado conosco a vida. Então, o fato de vivermos a vida ignorando esse mal, esse lado que existe dentro de nós, não impede que ele venha à tona. É lei da vida. É lei da vida. Queiramos ou não, o mal que nós ocultamos chegará um momento que vai eclodir. Ele vai aparecer. Não tem como, porque faz parte do processo evolutivo. Quando às vezes nós refinamos a capacidade de mostrar uma fingida polidez, então eu sou bonzinho aos olhos dos outros, aí isso começa a aflorar através de um processo autodestrutivo.
E aí, sem que o outro perceba, eu também vou minando nele ou nela a sua integralidade. Vou praticando ações supostamente boas, mas que na verdade, por trás, há intenções inconfessáveis. Então, vem à tona. E quando isso surge, nos pega sem sabermos como lidar. E é exatamente por isso que nós perdemos o controle das nossas ações. Já viram alguém assim? Você já se viu nessa situação? Isso aparece agora, eu não sei como lidar com isso. Ah, irmão, não sei porque eu estou me sentindo assim. Está tão difícil. Então, quanto mais reprimimos o mal, mais poder e força nós damos a ele. É como você alimentar uma fera. Alimentar. Você põe uma jaula no seu quintal, feito de tela de galinha, e coloca lá dentro um leão. E todo dia você joga o gato do vizinho lá dentro. O vizinho arruma outro gato, você joga lá dentro para alimentar o leão. Então você está fazendo um bem, porque você está alimentando o leão. Mas você está fazendo um mal, porque você está pegando um gato do vizinho para alimentar o leão. Aí um dia o leão cresce, fica bastante forte, passa a unha naquela tela, rasga e te devora também. É uma figura de linguagem que nos mostra a gravidade deste reprimir do mal. Ou seja, nós damos poder e força a ele. E as consequências são drásticas. Porque todas as vezes em que eu me recuso a mostrar uma parte de mim, implicitamente eu estou dizendo que eu não me aceito nessa parte. Eu não me aceito naquela parte que eu procuro ocultar. Então eu não sou integral. Como que uma pessoa pode viver sem se aceitar? E quando nós não nos aceitamos, os outros também não nos aceitam. E quando nos aceitam, nós duvidamos que estão nos aceitando. Então nós vivemos sempre desconfiados, sempre nas sombras, sempre esquivando. E é muito difícil nós encontrarmos uma pessoa que, seja por qual razão for, cada um tem a sua, não se aceita integralmente. Qual é, pergunte-se nesse momento, a parte sua que você não aceita? Ah, eu não me lembro de nenhum agora, então está bem escondido, hein? Você escondeu tão bem que nem você se lembra. Mas procure mais devagar. E você vai perceber que ela existe. E aí começam a surgir graves problemas. Porque a pessoa que oculta e não se aceita, ela tem dificuldade de conviver. Com o marido, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, na casa espírita, não importa aonde, no convívio social, ela tem dificuldade de conviver. Porque a parte dela que não se aceita dificulta também a aceitação do outro. Porque as nossas imperfeições dialogam entre si, sabiam disso? O que há oculto em mim pode dialogar com o que há oculto em você, sem a gente abrir a boca. Como? Vamos pegar algo mais expressivo, como os olhos. Já disseram que os olhos são o espelho da alma. Então os nossos olhos refletem, sem dúvida nenhuma, a parte oculta que há em nós. Então às vezes alguém olha para você e você, basta um olhar. Não tem gente que fala, nós nos apaixonamos ao primeiro olhar. Por que se tem pelo lado romântico, não tem pelo lado ruim?
Os olhos expressam a nossa alma. Tem pessoa em cujo olhar você percebe a dureza do coração, dos sentimentos, você percebe a tristeza, você percebe a presença da depressão. Há pessoas em cujo olhar você percebe o desespero, e você olha para a pessoa e fala assim, tudo bem com você? Ah, sim, tá tudo bem. Por que você pensa, mentiroso? Porque na verdade não está tudo bem, está na cara. Quando você fala, está na cara que não está tudo bem, na verdade não é na cara, está nos olhos. Então as nossas imperfeições, o mal oculto que é em nós se comunica através da emissão de energias. As minhas vibrações, quando negativas, em função disso, estabelece sintonia com as suas próprias. Então a gente se comunica através do mal que é oculto em nós. Não é à toa que uma pessoa que tem determinado vício, ela reconhece no outro que tem um vício igual, um companheiro, para bebida, para droga, ou seja lá para o que for. Ele reconhece. Eles se identificam. É quando entra em ação a lei da afinidade. A lei da afinidade. Então, quando nós não nos aceitamos, temos dificuldade de aceitar o outro. E aí vivemos em um eterno conflito. Ninguém para nós é bom suficientemente. Às vezes estamos no meio e não conseguimos gostar das pessoas. Vivemos rodeados dela, mas estamos sempre de mal com aquelas pessoas. Por quê? Se nunca nos fizeram nada, por causa desse processo de identificação. Gente, mas fulano está dentro da casa espírita. Lá a gente só vai para orar, é um clima gostoso, é isso, é aquilo. É maravilhoso estar na casa espírita. Então como é que dentro da casa espírita tem briga? Graças a Deus, na nossa, há muitos anos isso não acontece. Mas a coisa mais temida, muitas vezes, em muitas casas espíritas, são reuniões de diretoria. Porque nas reuniões de diretoria, em regra, as máscaras caem. E o lado mal, que ficou oculto de todo mundo durante as sessões públicas, vem à tona. E aí aquele companheiro mais desavisado, não raro, muito desafiador, chama o outro à razão. Eu não vou comentar mais, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já viram isso. Então, vamos construindo obstáculos na vida. Quando não expressamos e não aceitamos o que realmente nós somos, nós desenvolvemos um grande obstáculo, absolutamente contrário ao cristianismo. Jesus falou, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ame ao próximo como a ti mesmo. Isso nos leva a uma dificuldade de nos amarmos. Como eu me amo se eu sei que eu não sou completo? Como eu me amo se eu sei que tem uma metade de mim que é oculta porque eu não aceito? É o mal que há em mim. Eu não quero que isso venha à tona, não consigo trabalhar, não consigo conviver com isso. Então eu não me amo. Você se ama? Sim, mas eu me amo, coraçãozinho cortado no meio, só a metade. Eu vivo de mal comigo. Isso não é amor por si. Isso não é auto-amor. Outro obstáculo. Tenho dificuldade de me perdoar. Eu vivo o tempo inteiro alimentando sentimentos de culpa, porque cada vez que o mal manifesta, eu faço alguma coisa com a qual eu não concordo, depois a minha mente, a minha consciência fica me acusando, porque a lei de Deus está escrita nela. Acusando, acusando, acusando. E o tempo vai passando, eu não consigo me perdoar por aquilo que eu fiz, então
eu levanto o tapete sem ninguém ver, jogo esse sentimento de culpa lá para baixo, abaixo o tapete e vida que segue. E chega num determinado momento que já tem um calombo no tapete, tanta coisa que eu joguei lá embaixo. E isso começa a trazer problemas. Começo a ter dificuldade em entender as minhas próprias limitações. Ou seja, eu quero muito, mas eu sou limitado. Eu preciso reconhecer, mas eu não admito que eu tenho limitação. Limitação em que sentido? Nosso irmão Valdomiro hoje me chamou para fazer a oração. Tudo que eu tinha que falar era orar. Era só orar. E eu sei orar lá em casa. Mas por que eu não tive coragem de orar na frente dos meus irmãos? É uma limitação que eu tenho. Não consigo falar para mais pessoas, mesmo que sejam próximos como nós. Eu tenho essa dificuldade. Mas eu não aceito essa limitação porque eu sofro quando eu não consigo. Qual é a limitação exatamente que impede isso? Fazer uma oração em público. Muitas vezes, por trás dela, está implícito o orgulho. Para mim assumir um público e fazer uma oração na frente deles, eu preciso falar um português rebuscado, vernacular. Eu preciso fazer aquela oração para no final todo mundo tirar a máscara e estar secando as lágrimas. Eu não vou lá para fazer uma oração meia boca para depois ficarem falando que eu não sei orar. Gente, é orar. É falar com Deus. É falar o que está no coração. Essas limitações nos impedem de deslanchar. Isso começa lá na adolescência, quando você tinha que pedir seu primeiro emprego e não foi, sua mãe teve que ir junto. De diga de passagem, no meu primeiro emprego, minha mãe teve que ir junto, porque eu não tive coragem. Mas de lá para cá eu deslanchei nisso, pelo menos para pedir emprego. Dificuldade em avançar, à medida que não enxergamos quem realmente somos. Então a gente não avança em nada quando nós não enxergamos o nosso eu integral. Algumas dessas dificuldades, desses obstáculos, faz parte da sua vida. Você se identificou? Então é preciso descobrir e construir um novo olhar sobre o que é bem e sobre o que é mal. Nesse sentido, então, eu faço a pergunta que eu fiz quando estabeleci o tema da minha fala. O mal é uma bênção? Esquisito, né? Estranho falar que o mal é uma bênção. Então podemos definir o mal como um instrumento de comparação para enxergarmos o caminho certo e os valores que nos levam à luz. Se não existisse essa parte oculta de nós não enxergaríamos o caminho certo e os valores que levam à luz. Quando eles começam a aflorar e começam a doer, é que nós procuramos a luz. Se esse mal nunca aflorar, nós nos acomodamos. Entra o comodismo. Não é que está tudo bem, é que nós nos acomodamos na nossa zona de conforto. Não tem nada me incomodando mesmo, então vamos tocar o barco. E quando às vezes chegamos à desencarnação nessa zona de conforto, nos arrependemos do outro lado. Porque vamos ter que voltar e começar tudo de novo para trabalhar aquele mal. Então, nesse sentido, o mal é bênção se ele aflora e nos leva a enxergar o caminho que vai para a luz. Quando nós percebemos o mal que há em nós, nós aprendemos a valorizar o bem. A gente só valoriza a saúde quando? Quando fica doente. A gente só valoriza beber muita água quando a cólica renal bate doída. Quando começa aquela coceirinha e depois aquela dorzinha
que vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e daqui a pouco você está rolando no chão. Quem já sentiu sabe do que eu estou falando. E aí nessa hora você se pergunta, por que eu não bebi água bastante? Por quê? Mas agora não adianta mais beber, porque quanto mais você beber, mais vai doer, porque vai empurrar a pedrinha. Então só nós percebemos a importância do mal aflorado quando nós entendemos que precisamos valorizar o bem. O mal que chega de fora para dentro ou de dentro para fora nos ensina onde nós precisamos colocar a luz. Então venha da onde vier o mal. É ele que te mostra onde você tem que colocar a luz. Portanto, é uma bênção quando ele é remédio. Fazendo essa avaliação, você vai perceber que o mal nos ensina a valorizar a luz à medida em que ele nos mostra o quanto a escuridão nos limita. O mal que há oculto em nós é como a escuridão no qual você está mergulhado e vive tateando. Ela te limita. Mas quando esse mal então vem à tona, você trabalha e transforma ele em luz, os seus movimentos ficam mais livres, mais tranquilos, e nós conseguimos viver melhor. Então, nesse sentido, a doutrina espírita vem para nos auxiliar, porque ela é luz. Doutrina espírita é luz. Ela nos ensina que na jornada evolutiva de cada um de nós, nós só crescemos experimentando as vicissitudes. O que são vicissitudes? São mudanças de estado, mudança de situação. Vicissitude é mudança de condição, é mudança de personalidade. Hoje você está de um jeito de manhã, à tarde você está de outro, à noite você está de outro. Esse mês sua vida está de um jeito, o mês que vem sua vida está de outro. Você está pobre, depois você está rico, você tem dinheiro, depois você não tem, você está com saúde, depois você está doente. Todas as mudanças são as vicissitudes através das quais você cresce. Assim é a jornada evolutiva. Allan Kardec perguntou o objetivo da reencarnação. Deus vos impõe, circulado, negrito, sublinhado, impõe a reencarnação com o objetivo de vos fazê-lo progredir, experimentando todas as vicissitudes da vida e contribuindo com a obra da criação. Mas, se nós ocultamos determinadas vicissitudes, estamos trabalhando na contramão da evolução. Então, espíritas, prestem bem atenção nisso. Façam essa profunda reflexão. E assim, todos nós cresceremos.